Ter isso na prática, tá? Como é que a gente visualiza? Scatterplot é um gráfico de distribuição em bolinhas e o histograma. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, pessoal, o, o nosso Excel. Vocês estão vendo o meu Excel? Sim. Esse é o scatterplot, tá, pessoal? É um gráfico que a gente chama de gráfico de dispersão. Qual que é a ideia? Nós temos nossos tempos de entrega, que estão aqui no lado esquerdo, e nós temos aqui embaixo períodos de tempo. Então a gente percebe que conforme o tempo vai passando aqui, nós vamos vendo uma certa tendência. Onde que está o outlier? Existe algum outlier? Tem um ali na Acima de parte 40 aí? 1º de setembro. Esse aqui, 47. Ele está fora da nossa tendência. Com a média a gente não conseguiria visualizar isso, concordam? É um ponto de ineficiência. Quais seriam as hipóteses? Seriam inúmeras. Seriam inúmeras. A gente teria que fazer conforme o Taisho nos recomenda. Ir para o Gemba. Ir para a operação. Querer entender. Tá bom? Qual que é um outro gráfico, pessoal? Nosso histograma. O histograma, pessoal, é interessante para a gente possa compreender faixas de distribuição dos nossos dados, dos nossos tempos de entrega, digamos assim, do nosso lead time. Então a gente quer saber em um período até a entrega de 2 a 3, nós temos 10 mais 24, nós temos 34. Se nossa base é 50, a gente tem uma porcentagem que é 34 dividido por 50, que deve ser uma porcentagem de 60, 70%, que vai indicar que 60 e poucos por cento das nossas entregas foram feitas em até 3 dias. Isso é suficiente para você trazer um SLA para estabelecer um acordo de serviço com o seu time e com o seu cliente? Talvez você precise de mais dados, talvez você precise rodar um pouco mais para o seu time para conseguir dar essa certeza. Ou você quer dar uma certeza assim absoluta? Soma esses aqui de 4 a 6. Com certeza o teu sistema consegue entregar em 6 dias ou menos. É o que está dizendo o gráfico aqui. Qual que é o grau de confiança que você quer dar para o seu cliente? Se você quer dar 100%, se você não tem margem alguma, você trabalha com a maior margem possível. Então você percebe que cada gráfico tem o seu propósito e muitas vezes utilizando a mesma base. Pessoal, isso aqui para um executivo, falando de métricas de fluxo, é outra coisa, concorda? Alguém já utilizou esse tipo de divisão, pessoal? Se sim, coletou resultados, como é que foi para você? Teve o buy-in da liderança, conseguiu promover melhorias. Aqui, Thiago, a gente teve uma situação, Thiago, ó, o Ademir, a gente teve uma É. situação em que a gente tinha um top-down, Uhum. projeto grande para entregar em X tempo. Sim. E aí, o que que a gente fez? A gente usou o histórico, né? Levantamos todos os itens, as features que precisavam fazer, fizemos um levantamento, um chute, né? Falando em português claro, do tempo disso e colocamos, olhamos o histórico do time e aí a gente provou
pelo histórico e pela estimativa que a gente tinha, que aquele tempo não cabia, né? E aí precisava entregar o projeto. Beleza, e o que nós fizemos? A gente foi tirando o que não era essencial. Foi feito Uhum. várias rodadas até chegar. Eu não vou chamar de MVP porque já era o sistema já estava no ar, mas entre aspas, aí a gente conseguiu chegar no MVP dessa nova entrega que cabia dentro da realidade do time. Então a Sim. gente usou os dados históricos para poder mudar o escopo inicial, que era gigantesco, dentro de 6 meses que a gente tinha. Tá rodando o projeto, a gente está bem em linha do prazo, né? Então a gente usou nesse sentido ali, a gente foi fazendo esse exercício de olhar o quanto que a gente conseguia entregar e olhar o que precisava ser feito. A gente mesclou aí futuro e passado para chegar num consenso. Sim. Boa. Pessoal, muitas vezes a gente passa por um cenário que datas fixas, prazos fixos, margem nenhuma para decisão, para mostrar para o cliente que, ou para o executivo, ou para o gestor que não é possível alcançar aquele prazo. Você mostrando um dado como esse, um indicador como esse, você diz: nosso sistema se comporta dessa forma. Contrata-se mais pessoas, ataca os pontos de ineficiência, simplifica processos, deleta alguns processos. Mas a ideia é que as métricas de fluxo elas possam fomentar esse tipo de discussão, tá, pessoal? A ideia é que a gente possa fornecer para vocês insumos para que vocês possam trazer à tona essas situações, beleza? Vamos voltar aqui pro nosso mural. Scatterplot, pessoal, tanto outliers como tendências entre as variáveis. Então, a gente pode estar uma tendência para diminuir o nosso tempo de entrega, uma tendência para aumentar. Se a gente está com uma tendência para aumentar, é um alerta. Que de alguma forma a eficiência começou a piorar. Para baixo, quer dizer que existem melhorias, de alguma forma está melhorando. Aí é interessante também identificar o porquê que possa estar acontecendo, para que essa tendência possa estar acontecendo. Ou um platô também. Platô também é um problema, pessoal. Platô também é um problema. Será que não existe nada que pode ser feito para melhorar? Então, tudo isso pode ser feito pelo meio do scatterplot, tá, pessoal? Histograma, como a gente falou, é verificar intervalos, tá bom? Com que frequência certos valores ocorrem em um determinado intervalo de tempo. Então, dependendo da plataforma que você consegue, da sua data vis, você consegue fazer uma redistribuição dos seus intervalos de distribuição justamente para entender a sua tendência, tá bom? Se ela é uniforme, se ela é... O ideal, pessoal, qual que é o suprassumo? O suprassumo é assimétrica, tá bom? Que esses outliers aqui eles vão diminuindo e você tem o que? Uma simetria, ou seja, uma estabilidade no centro. Não necessariamente no centro, mas tem um pico ali que representa a quantidade máxima de entregas que você fez naquele período específico. Isso quer dizer o quê? Estabilidade. Diferente do uniforme, que não tem previsibilidade, porque você pode entregar em qualquer período. É o que está dizendo esse gráfico aqui. Distribuições assimétricas também não são boas. E aqui são picos, né? Ou seja, em alguns momentos entrega muito bem, outros momentos não entrega. O que está acontecendo aqui? Pessoal, outros possíveis casos do aumento do lead time. Isso aqui, pessoal, são elementos que você tem que estar sempre monitorando. Tamanho dos seus itens, se algo que é muito grande e você não consegue metrificar o progresso da execução desse nível.
pediram um carro. Meu, você tem como você quebrar em vários elementos desse carro para você poder medir o progresso disso. Senão vai ser que nem aquela dele. Todo dia não tem progresso nenhum no seu board. Então, você precisa quebrar, é uma coisa que nem sempre falam no mercado. Você tem que quebrar suas demandas a ponto de você conseguir ver progresso de um dia para o outro. O menor que seja. O menor que seja. A maior dificuldade que eu passo hoje é que a equipe entenda isso e consiga ter essa granularidade nas subtasks. Assim, a gente vem, acho que, alguns meses já assim, brigando para dizer assim, não, quebrem subtasks menores, vamos ter progresso todo dia, subtasks de até 8 horas. Até o PO mesmo, às vezes, tem dificuldade em quebrar em histórias menores. Né? Às vezes fica Sim. as histórias muito grandes. Então, é, é difícil. É difícil, é difícil. O que dá para fazer, pessoal, que a gente vai comentando depois, por que que isso é importante? Sabe? Porque muitas das vezes eles acham que é microgerenciamento. Ah, Ah, mas é um preciosismo, entendeu? É coisa de Scrum Master, é coisa de Agile Coach, entendeu? E falar para eles que, meu, não é preciso. Quanto mais você quebra, mais você tem previsibilidade de que a gente consegue inserir essa atividade na sprint e a gente, não, e a gente consegue assumir tantas histórias de usuário, por exemplo, num determinado período de tempo. é o A que eu. quebra gera essa previsibilidade. Aí, e você consegue mostrar, se você já tiver um sistema um pouco mais robusto, você consegue mostrar os indicadores e falar, pessoal, quanto mais a gente quebrou, a gente teve sprints, ou sei lá qual que seja o período que você estabelece, que você conseguiu ter mais assertividade na estimativa de quanto você conseguiria dar conta naquele período, né? Então, assim, é... E não só isso, porque não tem bala de prata, né, Ítalo? Mas, tipo, entender o que que, o que que é importante para eles também, né? Por que que a previsibilidade pode ser importante para eles também? Né? Então, acho que trazer esse tipo de questionamento, né? Tipo, é como a gente fala, a melhoria tem que ser feita para todos. Então, de alguma forma, também eles não estão percebendo isso. E não vai ter uma bala de prata para dizer isso. Você vai ter que investigar, conhecer cada um, conhecer a equipe, o que que motiva a equipe. Até o momento que o Siga falou, pô, eu vou pegar isso aqui como elemento para poder introduzir essa mudança. Fala aí, André. Mas, por outro lado, também é meio perigoso essa questão da quebra, né? A gente tem que ter ali, porque o que aconteceu aqui, quando a gente quebra, o lead time vai diminuir e automaticamente em algumas situações o throughput aumenta, né? Uhum, Só que aí entra naquilo que você falou no começo, né? A produtividade, a quantidade não significa qualidade. Então sim. tem time que quebra a história tão pequenininha que a história vira uma subtask, né? E aí você tem a história todo dia, uma história terminando todos os dias. E aí também é meio estranho, né? E aí não tem entrega nenhuma ali de valor. Então realmente é o que a Tula falou, é um caminho complexo, porque tem gente que entende, vamos quebrar o máximo que der, que todo dia vai ter coisa entregue. Você teve um time É, aqui que em 15 dias entregou 90 histórias. Mágica, né? Aí a gente foi ver, não eram histórias, né? Era tão pequenininho que era subtask. Tinha história que foi feita em 30 minutos. Mas tem que olhar ali também. Então, essa coisa da quebra, ela é bem tensa para você achar o caminho ideal ali, né? E e dividir isso com as pessoas. pro ambiente que eu tô, eu acho que é pior, porque a gente não é um sistema final, então é uma plataforma e a gente muitas vezes entrega ou microserviços ou programas mainframe para os canais, né? Eu trabalho no Bradesco, né? A gente Uhum. entrega essas funcionalidades para os canais. Então, para eles é ainda mais difícil, para o PO também é mais difícil quebrar essas histórias em histórias menores. Né? Porque muitas vezes, eu preciso de um microserviço. Aí, muitas vezes a gente
Se Vai trabalhasse, funcionar. conseguiria quebrar o microserviço em duas, três histórias, né? Ah, vou entregar uma parte da funcionalidade aqui e outra funcionalidade mais com uma semana ou com um sprint. Eu tento passar para eles assim, diz, cara, vamos quebrar em menor e quebrar esse subteste direitinho para a gente ter o feedback mais rápido, entendeu? Assim, porque se você passa 40 horas para fazer uma task, se for dar alguma coisa errada, só vou saber na É. 40ª hora lá, né? E você quebrando rapidinho, quebrando em histórias em subteste de até 8 horas, na dele eu já sei, pô, por que você não entregou? Deu algum problema, né? Vou apontar culpado ou microgerenciamento, né? Mas para ter esse feedback mais rápido. Outro ponto de motivação. Feedback. Boa. Oi, Quem- Ítalo. E como que vocês gerenciam essa parte tanto... Porque eu também trabalho com essa parte de plataformas, de prover soluções para as squads de produto, e é muito difícil para mensurar o benefício disso, porque lá a gente sempre trabalhou só com a área de Design Authority, sabe as soluções que a gente precisa dar que é comum para todas as squads. Então eles nos demandavam, né? Demandavam essa célula e aí ele ia para priorização. Aí agora mudou um pouco esse olhar, a gente não está mais com o Design Authority conosco, e aí eu preciso ter um novo olhar para métricas. Só que eu não consigo metrificar esse tipo de entrega, sabe? São soluções que eu tenho que olhar para um grupo de squads e que quantas quantas squads eu vou atender com aquela solução? Ah, são 5, então beleza, ele é um item plataformado. Mas e aí? Eu não consigo medir isso, né? Então tá muito difícil para a gente tangibilizar. Aí eu queria ver com o Ítalo se ele tem essa visão lá da priorização, da medida de valor para esse tipo de entregável, sabe? Porque tá um desafio para a gente lá em plataformas. Geralmente a gente não tem, tá, Suzana? Geralmente a demanda vem, como a gente trabalha com Safe, tem toda uma estrutura para cima que tem lá eles fazem o definition of backlog, que eles mapeiam as demandas que vem lá ligada ao OKR, vem lá da diretoria e dos superintendentes, e a gente passa pela pré-PI, refina, e aí vê se vai para API ou não. E de Já, métricas já, a gente já vem com essa análise de valor feita, já né? vem com esse análise de valores. Uhum, Ô, tá bom. Suzana, não sei se eu posso te dar Oi. uma sugestão, mas talvez o que eu faria, né? Eu colocaria o vínculo nas histórias que vão, porque vocês são enablers, na verdade, né? Exato. Então, eu vincularia a enabler entregue às próximas histórias. Então, assim, você entregou. Quantas histórias foram impactadas por essa enabler? Ah, 5. Aí, dessas 5, qual o valor que elas entregaram? Vocês fazem parte dessa cadeia de valor. De repente, vocês podem começar por ali, vocês conseguem ver o impacto pelas histórias funcionais que vocês vão impactar. Mas é que às vezes a gente não, a gente faz itens de prateleira, sabe? Deixa lá na prateleira para produtos usar depois. Então a gente sempre Ah, trabalhou errado, na verdade, porque tem que sempre pensar, né? Quantos que vão utilizar para ver se eu desenvolvo ou não. Mas como Geralmente, para a tá, gente já chega o pedido, geralmente vem dos mas, canais, né? mas essa entrega que vocês têm, se for no sistema, vai ter um código, não vai? Então, sempre, vocês todas têm que já. pedir sempre que eles forem usar, vincular o código deles como um filho ou um pai, não sei, ter um relacionamento, em cima do relacionamento, independente de quando eles forem usar, vocês conseguem de tempos em tempos ver esse vínculo. Sim, entendi. Tá bom, A gente, fa- obrigada, é, viu, Jé? a gente faz isso aqui, é uma métrica que a gente usa bastante. De que ela entra como se fosse um reuso? Ela entra o quanto que aquela enabler ela está sendo útil na cadeia toda de valor, né? Tá Então assim, bom. um serviço de back-end ali, sei lá, API de materiais. Uhum. Quantas dentro do grupo, quantas áreas, quantas histórias estão usando? Então eu consigo ver em quantas cadeias aquele
aquele serviço está sendo utilizado, está sendo reutilizado, na verdade. Então, enquanto que ele participa na cadeia toda. Até porque se alguém lá na frente pede para, né, ter um erro, eu tenho que voltar tudo, descobrir quem que usou para Que poder corrigir. usou. A ideia é a mesma. Uhum, perfeita ideia. Obrigada. Boa. Pessoal, eu queria mostrar para vocês que está em Vegas, fica em Vegas, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês quais são os gráficos que eu consigo. Não sei se ele consegue carregar. Talvez não. Mas basicamente, pessoal, não vou conseguir. Mas o que acontece? Hoje eu tenho uma visão tanto de percentil 90 aqui, que eu precisava dar uma carga aqui, mas não vou conseguir. Hoje eu uso percentil 90, justamente para a gente poder ter uma previsibilidade de quantas. Porque assim, a gente trabalha também em PI. Então a gente precisa ter gráficos que vão dizer, a gente tem tantos por cento de probabilidade de entregar cada projeto que a gente assume em tantos dias. Esse projeto ele tem que caber no período de PI. Então assim, quantos projetos a gente conseguiu desenvolver nos últimos 6 meses? A gente conseguiu entregar 4, 5 projetos, cada um deles demorou cerca de 20 e poucos dias. Então, o nosso capacity ele é justamente isso, o que a gente conseguiu fazer no passado. Então, hoje a gente faz uma integração do Azure DevOps com o Power BI, justamente para a gente poder trazer esses gráficos. Não vou poder mostrar para vocês, mas é basicamente isso, tá, pessoal? Então, assim, por que eu mostrei lá o Excel, o Google Sheets que for? Porque dá para você começar de qualquer jeito, pessoal. Dá para você começar pelo simples. Você não precisa de um Power BI, só para você, se tiver um outro nível de conhecimento, de ferramenta, aí beleza, você aplica um Nave da vida, mas se você conseguir manualmente, você precisa de alguma forma ter esses argumentos, você consegue montar no Google Sheets. Quem precisar, pessoal, eu posso estar oferecendo, posso estar repassando, não tem problema nenhum. Só me pedir no privado que eu consigo passar aquela planilha do Excel, beleza? Pessoal, coisas que nós precisamos entender que afetam o lead time: tamanho dos itens, aumento de demandas em relação à capacidade, dependências externas, dúvidas, falta de clareza sobre a prioridade, qualidade, né? Muitos bugs, como já falaram, interrupções, ou seja, a gente assumir muitas coisas e aquilo não está visível, trabalho manual em excesso. Eu trabalho com dados, pessoal, então existem muitos scripts que a gente cria para fazer ingestões de diversas origens de dados, então tudo isso gera bastante trabalho manual. Muitas das vezes scripts eles são repetidos, então, tem alguma forma de automatizar isso? Sabe? Então, a gente está fomentando esse tipo de discussão também com nossos times, tudo que pode ser automatizado, tudo que pode ser delegado para uma ferramenta. E também, pessoal, microgerenciamento. Microgerenciamento também aumenta o lead time. Por quê? Porque a gente tem que... É muito tempo para reporte, é muito tempo para reuniões que não vão gerar valor. Então, a gente consegue também enxugar as reuniões, consegue enxugar a forma como a gente está reportando as atividades. Então, tudo isso também faz parte para aumentar o lead time. Tem mais um outro ponto que eu não citei aqui, que pode aumentar o lead time, que vocês não citaram. Vocês estão conseguindo mapear tudo isso no fluxo de vocês, pessoal? Qual que é a dificuldade? Vocês estão conseguindo mapear, ter um item? De 100% do lead time que vocês atuaram, 100% foi de valor? Ou metade deles, ou boa parte, teve esses diversos tipos de situações aqui? Vocês conseguem dizer a porcentagem? Eu senti falta, não sei se as dependências entram nisso, mas é os bloqueios, né? Assim, você para por algum motivo. Quer dizer isso. Ou- É,
as interrupções, né? Aí, As inclusive, a erupções, gente tá? tem a Vamos gente tem um colocar indicador bloqueios de também. tempo de bloco Uhum, em relação ao lead time. sim, exatamente, pessoal. Então, assim, você consegue, pessoal, também reportar. Reportar, ó. Então, nessa demanda, a gente demorou 15 dias, mas 2 dias a gente ficou parado. 3 dias a gente ficou parado. Então, ficamos dependentes de um time aí de terceiro que a gente ficou parado. Como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo? Pessoal, eu ia propor a gente fazer esse exercício de scatterplot, mas pelo tempo vamos fazer em conjunto para a gente passar por outras métricas, tá bom? Então eu vou passar aqui para nossa planilha e depois a gente faz um outro intervalo, tá? Então, pessoal, nessa base aqui, hoje a gente tem uma tendência negativa, tipo de aumento do lead time, né? Mais positiva em relação ao aumento, mais negativa em relação ao lead time e um outlier. Aqui, pessoal, eu poderia ter tanto tempo de desenvolvimento quanto tempo de entrega total. Vai do que você queira analisar. Histograma já apresentei para vocês. O histograma é bacana quando você tem uma base bem legal, que aí você consegue ter essa faixa mais distribuída. Pessoal, quero trazer duas perguntas que são fundamentais, que todo gestor pergunta. Quanto tempo a gente vai demorar para entregar um projeto? Vocês conseguem hoje responder? De que forma vocês respondem hoje isso? Lá na estrutura, a gente envolve o time técnico e eles fazem o famoso t-shirt, mas é um chute no Hum, escuro, que nunca dá certo. Só que aí a executiva coloca aquilo ali como meta e depois a gente tem que ficar correndo atrás. Infelizmente é isso, é uma olha métrica aí. no escuro. Uma Até o métrica. momento do Por aí mesmo. refinamento, né? Aí quando vai pro refinamento, aí o negócio fica mais claro, né? Só que aí ele só dobra só de tamanho, que aí é mais a É. realidade, né? Aquele famoso depende. É, exato, né? É, Ítalo É, sabe bem o que eu tô depende. falando, né, É, Ítalo? depende, é. Quem nunca, depende, né? Quem nunca, né, depende. Andréia? Bota aquela gordurinha da picanha, aquela picanha Deveria, bem mas lá eles não gorda. aceitam gordurinha, daí o t-shirt fica enxuto. Aí é É, sempre o né? dobro na hora do refinamento, mas o dobro? É, ué, você pediu pra apertar, apertou, e depois não cabe mais. Sim. É, aqui a Pessoal, gente faz aquilo que eu falei lá, né? A gente primeiro dá um chute na iniciativa, com o time técnico também, acho que é legal trazer. uhum, Mas eu, pelo menos, é que eu tô no papel de dar, como eu sou a gestora do time, eu tenho o papel de dar meu nome que vai lá, né, para a estimativa. Então, eu tento fazer um pouquinho diferente, eu tento olhar de fato o histórico do time. E uma coisa que eu aprendi muito é o não, né? Então, assim, eu falo, se vocês querem. Tem coisa que não dá, eu aprendi a dizer não, porque quando a gente fala o sim, já era, sofre muito. já era. Então eu tento olhar sempre, né? Quando eu vejo que o que eles querem não cabe, eu faço aquele exercício, né? Tá, o que que eu consigo tirar? O que que vocês querem que é fundamental aqui? Aí eu volto e vai e volta até a gente conseguir chegar no consenso, mas é duro chegar nisso. Às vezes dá, às vezes aceita, às vezes não, mas hoje na maioria Sim. das vezes a gente consegue. Antônio, Opa, Ademir. Essa é uma pergunta assim muito capciosa de se responder, tá? Eu sou gestor de projeto e todo dia eu preciso responder isso pro cliente. Quando é que fica sim, pronto? Depende do que você quer, tá? O que a gente consegue incluir numa sprint que vai gerar valor para ele, tá? A gente tem feito.
Agora, quando ele quer mais, aí você tem que negociar, Uhum. tá? Sim, É o famoso depende, tá? Você não sim. tem como dar uma, não tem como exigir mais do que o time consegue entregar para fazer o gestor feliz, o PO feliz, o cliente feliz, Uhum. tá? Tem que tudo entrar num acordo entre as partes, Sim. tá? Senão, O... cara, Sim, senão não tem como. sim. É uma pergunta muito desafiadora, né? É a pergunta que todo mundo quer responder, e aí muitas vezes a gente responde porque tem que responder alguma coisa, né? É, ninguém. Minha, minha grande É. dificuldade hoje é porque eu trabalho com plataforma, então são, assim, eu estou quase há um ano na plataforma e, assim, poucas vezes a gente pegou algo que já tivesse feito algo pelo menos parecido, entendeu? Muitas vezes são demandas muito diferentes. Uhum. A gente tem, por exemplo, microserviços em Java, com diferentes versões de Java, diferentes frameworks. Tem uma parte que é mainframe, então é tudo completamente diferente do que eu já vi em termos de programação. Sim. E tem um mainframe que eles chamam de, acho que é Six Online, que é um mainframe que recebe uma requisição. Então, é mais diferente ainda. Então, e assim, a hora vem do canal do PF, a hora vem do PJ, a hora vem de um terminal financeiro. Então, assim, a maioria das vezes a gente parte, assim, não, agora eu não consigo te dizer agora, a gente tem que ir para a prancheta aqui, fazer Uhum. um tipo de estimativa, abrir código, dar uma olhada, e é no mínimo, sei lá, 3 dias para dar uma Sim. resposta. É isso aí, Ítalo. É, que a gente vê muito, né? Eu trabalhei muito em consultoria, né? De software mesmo, e e-commerce e tudo mais, e era o grande desafio era esse. O que que acontecia? Ia o engenheiro de vendas fazer a estimativa do projeto. Só que Sempre ele botava para baixo, né? meu, para Ele é de vender, vendas, né? Ele É, ele é queria o de Ele, contrato. vendas, ele vende a tua mãe, é, ele ele vende a vende, mãe, mas não é a dele, ele vende a sua. Você ele vende era o a cara Ele é de sua. é. detestado vendas. pelo time tech. O cara mais Quando, odiado do time tech é o vendedor. Ô, pessoal O bacana. meu, consultor lá, aí quando ia chega lá para com o a. pro handover da operação, meu, era uma correria, era uma loucura. E já estava o prazo estabelecido, a gente não tinha ideia de como fazer integração com tal RP, cara, era uma loucura. Então, assim, o que que acontece, né, pessoal? É o cúmulo da incerteza. Então, assim, a gente entende o lado do vendedor, mas, assim, a frustração que o cliente vai ter de não entregar no prazo que você acordou, cara, é muito grande. A gente precisa descobrir meios e maneiras de. Por isso que é muito bom usar estatística, porque a gente não se compromete com 100%, a gente não coloca prazo fixo, a gente coloca probabilidades. Como é que a gente consegue colocar isso aqui dentro do contrato? Como é que a gente consegue diminuir esse cunho da incerteza no começo, que aí entra engenharia de valor, quais são os parâmetros que a gente pode dizer se tal. O que que a gente vai avaliar nesse desenvolvimento? As integrações, fluxo de dados. Para uma O Ademir, integração que tem a complexidade X, a gente vai colocar tantos dias. Então, assim, é algo que demanda tempo. E o que que a gente tem que fazer? Diminuir esse cone da incerteza o máximo possível para que o cliente possa vender. E mesmo assim, além disso, colocar estatística. O, a o que mata uma operação é você colocar prazo fixo para algo que é intangível, para algo que você não tem ainda a percepção da complexidade. E é o que mais Mas acontece. acontece todo dia, né? E acontece todo dia, Eu também trabalho entendeu? em plataforma, o meu cliente também é o Bradesco, e aí tudo que o Ítalo estava falando ali eu vejo todo dia.
E o negócio e o técnico só faltam se matar, né? O técnico fala que vai demorar e o negócio quer que faça rápido, enfim. É, A gente acaba ficando com a demanda, correndo para entregar, mas tipo, com uma incerteza muito grande. sim. Um grande Ah, problema que eu vejo, tá, nas equipes, e principalmente em quem se compromete com prazo, é querer fazer previsão. O ser humano é muito ruim de previsão, tá? Ele tem que trabalhar com estimativa, tá? Exato. Toda vez que você trabalha com previsão, você erra. A estimativa é algo assim mais próximo do que você pode entregar, tá? Isso aí é um grande problema da gente. E essa estimativa ela tem que ter um embasamento muito Com forte, muito certeza, estruturado, né? Então, e com mesmo assim vai certeza, ser passível a erros. Por isso que, tá? assim, quando a gente vai, por exemplo, uma outra dificuldade é você. Ok, vamos usar estatística? Vamos utilizar base histórica? Beleza. Só que alguém trouxe aqui, que eu acho que você foi o Marcos, Andréia, o tipo da demanda. Meu, se for uma demanda que você nunca viu, que não, o seu time nunca trabalhou, como é que você vai utilizar uma base histórica de algo que você nunca trabalhou? Aí não tem como. dá certo, hein, gente? Dá certo. Porque, ó, você vai usar. Dá certo, acreditem. É, Porque você não vai usar. Não importa a natureza da sua demanda. Você vai olhar historicamente, você vai olhar um mês, né? Você tem que olhar um histórico grande. Então, sim, assim, se nos últimos 12 meses o seu time entregou, vamos colocar média, mas vamos por assim, 75% dos seus. Você nunca entregou 100% da sua sprint. Não importa qual é o tipo, seu time não entrega 100% da sprint. Quanto que ele entrega? Ele entrega 5? Então, assim, se você se comprometer com 6, é 100% de chance que você vai estar errado. Não importa o tipo. não importa. Pronto. Aí Exatamente. entrou uma pessoa, mas aí você tem 5 pessoas. Tá, 5 pessoas entregam 5 histórias. Você vai contratar mais um? Você tem que manter as 5 histórias. Não adianta você colocar 6, porque aquela pessoa tem uma mega curva de aprendizado. Então, a base histórica tem que ser um time que está ali trabalhando minimamente há 8 meses junto. Eu já fiz o teste, menos de 8 meses é Não erro, com funciona. certeza. A partir de 8 meses, a sua previsibilidade ela é de 75 a 90%. Mas se Eu você pega um levei esse projeto controle. novo, tá, que esse time ainda não trabalhou, ó, com certeza ele vai entregar menos, porque ele ainda não vai estar ambientado, Se o tá? time já trabalha junto há 1 ano, ele vai entregar. Esse projeto, Não, assim, não. então, esse Um projeto novo, não. Eu te entrega, garanto. Não entrega. entrega. Eu, Não eu trabalho entrega. com, Eu eu trabalho garanto com que não inovação. entrega, tá? Vai entregar um pouco menos. Eu trabalho com inovação já há mais de 20 anos, só com projetos de inovação. Nos últimos dois foi libertador fazer peer plannings. Qual que é o prazo para entregar esse projeto aqui? Cara, eu não sei. Eu sei que eu me comprometo a entregar esse conjunto de features nessa PI. Eu tenho esse risco, vou fazer spikes para clarificar os itens novos. Pode ser que eu entregue, pode ser que não. Esse é um objetivo que eu não me comprometo. Ah, mas a gente tem que se comprometer. Cara, a nossa realidade é essa. A gente tem times que estão com 80% de previsibilidade, a velocity deles é essa, a média aqui, a capacidade é essa, então 80% da minha É capacidade eu isso. comprometo. Então, para mim, nesses últimos 2 anos, o SAFe foi algo libertador. Eu uso métricas básicas, não é nada refinado, e, cara, nessa API, são essas features. Ah, mas precisa entregar. Então, cara, você quer esse ou esse? Escolhe aí. Sim. Ah, entendi. Eu acho que dá um pouco mais de foco à equipe, né? É, Essa questão da exato. PI, né? Então, Exato. O Ítalo, a você trabalha com gente Safe também, né? trabalha com Safe. Então, Ah, assim, a gente mas faz a pré-PI. Aqui eles têm uma estratégia de refinamento estruturado, né? A gente refina as histórias e planeja, sei lá, dois sprints. E tem um evento antes que é o DOB, que é Definition of Backlog.
que lá eles dão gol, no gol, na demanda, né? Eles aceitam ou não que a gente Uhum. vá para a próxima PI com aquela demanda. Então, realmente dá uma previsibilidade, assim, uma certa tranquilidade para a equipe. E aí gera justamente esse efeito, né? Chegou algo, você disse assim, ah, estou com isso e com isso, o que é que você quer, né? Algum prato eu vou derrubar. Isso. Aí, para dar aquela animada na vida, a gente trabalha com sustentação, né? Aí eu concordo que não tem É, previsibilidade. Aí pronto, né? Mas, por é, exemplo, o meu time tem sustentação, né? Então, eu olhei lá quantos incidentes a gente tem em média para aquele time nos últimos X tempos. Eu reservei 20% do meu tempo. Se eu usar os 20%, beleza, tá coberto. Se eu não usar, aí eu tenho espaço para terminar aquilo que começou. E aí talvez eu ganhe, em vez de fazer 5 histórias, eu vou fazer 6. Mas eu me comprometi com uns 5. Uhum. Então, é diferente você se comprometer com 6 e entregar 5. Você se compromete com 5 e entrega 6, você ganha parabéns. O inverso, você é É, incompetente. você é ruim. Exatamente. Mas eu É acho bem por aí. também um fator importante é o líder do time, assim, a liderança do time, que é quem é o porta-voz desse prazo, ele tem que estar muito envolvido com o time que ele trabalha. Se é um líder ausente, esquece, de fato vai ser a mesma coisa que o vendedor lá que deu um chute É, na conversa. porque ele quer Ele se resolver o problema torna. dele, né? Porque aí ele vai vender para o líder dele aquilo que o time que ele não está envolvido não Uhum. faz. Então, acho que o papel da liderança ali para mim, também tem um fator importante nessa questão. Com certeza, pessoal. Com certeza. Mas dá Pessoal, certo, Antônio. é. Pessoal, então, a ferramenta tá aí, né? Vejo que já bastante gente, né? Acho que a gente tem um, um conhecimento em comum de que conhecer o time, conhecer seu fluxo, conhecer sua base histórica é fundamental para você se blindar de solicitações de estimativas perigosas, né? Que pode colocar a gente numa situação muito complicada. Então, como falaram também, quanto maior sua base histórica, melhor, né? É, aqui eu tenho 50 linhas, mas a ideia é que você tenha, pessoal, 200, 300, 1000, entendeu? Para que você consiga ter uma ideia mais clara. Como é que a gente consegue responder essa pergunta, pessoal? A gente vai utilizar o percentil, seja de 50, 75, 90, depende do grau de confiança que você quer dar. E qual a probabilidade de entregarmos um projeto em, sei lá, 3 dias? Eu peguei aqui que o 3 é bastante recorrente. Quando a gente faz o percentil, a gente verifica quantos projetos eu consegui entregar. Na verdade, aqui é 3 dias, né? 3 dias ou menos. Então, eu peguei aqui o count. Se dessa linha for menor ou igual que 3, ele conta. Então, 34. A amostra total é 50, divide 34 por 50, a probabilidade é 68%. Ah, eu quero fazer em 5 dias. Opa, então vou ter uma assertividade um pouquinho maior. 98%. Maravilhoso. Então, de toda essa minha base histórica, se me pedir para entregar algo em 5 dias, é muito provável que você vai dar conta do recado. Beleza, pessoal? Quem quiser essa planilha, eu posso passar, tá, pessoal? Isso aqui é para vocês. Isso aqui é para demonstrar que dá para ser feito, não precisa gastar grana com ferramenta. Estão vendo o muro de novo? Boa. Sim. sim, sim. Pessoal, já conversamos sobre essas métricas, né? Nós vamos recapitular. Tempo de inatividade, que é o downtime. Pode ser o teu sistema está parado, pode ser algum bloqueio, algum impedimento. A ideia é que você tenha um item e que ele esteja ativo, que eu consiga classificar que tipo de bloqueio, que tipo de downtime é esse, qual foi a causa dele. A ideia, pessoal, é que a gente não aceite, né?
não aceite. A ideia é que a gente sempre esteja atuando para que esses problemas eles não aconteçam mais, tá? Tempo de espera, então, do lead time. Quanto tempo foi de trabalho de fato? 50%. Os outros 50% eu estava esperando a homologação do cliente, eu estava esperando a homologação do tech leader, revisão de código. Então, valor mesmo de trabalho de 10 dias foi o quê? 5. Como é que a gente pode melhorar esse tempo? Por que que a gente está demorando para ter essa validação? As pessoas estão ocupadas fazendo outras coisas? Qual que é o nível de prioridade dessa demanda? É aceitável esse tempo? Mediante o nosso contexto? Às vezes, em algum contexto específico, isso é aceitável. Depende. E como que a gente está visualizando isso no fluxo? Estamos visualizando isso no fluxo? Estamos metrificando? Tudo isso aqui diz respeito a métricas de fluxo, pessoal. E a vazão? É o que o pessoal chama de velocity. Muitos dizem que vocês tratam tudo da mesma forma, pessoal. Vazão é igual a velocity, que é igual a throughput. Velocity, vocês falam mais que é igual a story points, né? Se a gente for falar de métricas de fluxo, é demanda mesmo, literalmente, né? Não é o story point, é a demanda literal até o concluído. Então, se eu pegar aqui essa média aqui, então 5 sprints, você foi aumentando aqui a velocidade. Legal, ponto positivo, trazer para o time, trazer para alguma cadência, para trazer o que fez com que essa velocidade aumentasse, né? Para que a gente possa manter essas práticas. Métricas de upstream, pessoal. Vamos fazer uma pausa, uma biopausa de 5 minutos? Para que a gente possa falar de métricas de upstream. É um assunto um pouco mais denso. Aí a gente Beleza. volta já. 9h46. Boa. Pessoal, tá fazendo sentido essas pausas curtas? Vocês querem uma pausa mais longa? Lá pelas 10h30. Acho que Tudo tá certo? legal. Tá Não, bom? para mim também, eu também achei. Boa. Então, até às 11 a gente faz mais uma outra. Que a gente segue assim, então. Pessoal, métricas de upstream, tá? Eu vi que algumas pessoas comentaram que possui essa divisão entre descoberta e desenvolvimento, tá, pessoal? Isso é bem legal, tá? Para quem ainda não utiliza, pessoal, o que que acontece? Existe, quando a gente fala de movimento, de fluxo, a gente tem uma etapa que nós estamos entendendo a demanda e uma etapa que nós estamos desenvolvendo de fato a demanda. A ideia, pessoal, é que essa linha a gente chama de ponto de comprometimento. O que que define, pessoal, o ponto de comprometimento? O momento em que nós assumimos a demanda, fala, vamos fazer. Quando a gente fala de taxa de descarte, pessoal, dentro do upstream não é ruim, tá? É mais barato você descartar aqui do que descartar quando você está no downstream. Aqui é muito mais caro. Que você está mobilizando engenheiros, você está mobilizando o time de desenvolvimento para de fato desenvolver. Então é muito caro você desistir de uma demanda aqui nesse momento. É diferente daqui. Tá bom, pessoal? Então a ideia, quando a gente fala de fluxo, é que a gente possa estar adiando cada vez mais esse ponto de comprometimento. Quanto mais a gente adia, mais o nosso comprometimento ele vai sendo mais possível e confiável. É que nem eu falei para vocês, né? Se a gente pudesse ter uma parceria entre o time comercial e o time técnico, para que a gente pudesse ter mecanismos de cada vez mais adiar esse ponto de comprometimento, para que, respeitando a questão do mercado, para a gente não perca oportunidades, mas ao mesmo tempo não botar em risco uma operação,
Porque se você bota em risco uma operação, você bota em risco outras, porque outras vão ter que ajudar, outras equipes vão ter que ajudar a sua, então você meio que desestabiliza, você pode desestabilizar a sua empresa inteira. Então, a gente, enquanto líderes, é importante a gente sempre buscar formas de adiar esse ponto de comprometimento. Quais são as métricas que a gente pode estar mapeando? Taxa de descarte, quantas demandas foram descartadas ao longo do fluxo, quantas foram descartadas aqui nesse momento, quantas foram descartadas aqui no downstream. Lead time de ideação, ou seja, quanto tempo que a gente leva para a gente fazer uma, uma pesquisa exploratória para entender se tal feature, se tal história de usuário realmente faz sentido. Quanto tempo que a gente leva? Até o ponto de comprometimento. É um outro lead time que a gente possa estar medindo. Taxa de conversões de ideias para backlog. Se a gente converte todas as ideias em backlog, é um perigo também, né? Será que todas as ideias fazem sentido? Ideias com base no quê? Então, assim, existem várias possibilidades, pessoal, de você estar medindo a eficiência do teu processo de descoberta, tá bom? Faz sentido, pessoal? Vocês utilizam essas métricas? Faz sim, faz sentido. Tem uma métrica que eu uso no meu time também, que ela é um aging para a gente poder saber quando as tarefas, quanto tempo as tarefas ficam ali no fim do upstream aguardando ir para downstream, né? Então é para a gente poder mensurar como que está sendo a taxa de priorização dos POs, né? Se eles estão Uhum. priorizando certo as tarefas que vão entrar ali no processo de confecção e depois em desenvolvimento. Isso é bem legal porque o pessoal, assim, achava que era tudo que estava no backlog tinha que mandar fazer, e isso estava ocupando muito, sobrecarregando os analistas de requisitos e o Sim. time técnico que faz a concepção, as validações técnicas ali das tarefas. E isso começou a gerar um prejuízo para a gente que a gente não estava entregando o que precisava ser entregue. Então foi bom, era bom para um trabalho de educação do PO ali, a entender a importância de priorizar direito a tarefa ali, o que é que ele quer, para a gente poder ter mais eficiência. Boa. Legal. Muito bom, Andrei. É isso mesmo. Geralmente, pessoal, essas coisas acontecem mediante a própria necessidade, né? Então, assim, métricas de fluxo, a gente decide quais métricas de fluxo que a gente vai adotar. A gente não vai adotar todas. Muitas das vezes elas vêm mediante necessidade. No caso do Andrei, provavelmente foi uma necessidade, né? Uma dor que o time está passando e que mobilizou ele a estar utilizando essa métrica. Ademir, tem uma situação também que eu já vivi não aqui, e que o pessoal só olhava as métricas, né, do downstream, né, do verdinho ali, Uhum. que acontecia antes, né, ninguém olhava. Ninguém E olhava, aí, né? é, e aí que acontecia? A gente recebia muita coisa torta, né, e era um caos, era horrível. E aí, quando metrifica ali, eu acho que dá um senso diferente da coisa, assim, parece que o pessoal é mais. Respeita. É, acho que é isso. Olhar só a parte, porque no fim é só, muitas vezes só o desenvolvimento que acaba sendo penalizado, né? Falando português, né? Claro, não Sim. entregou porque o time de desenvolvimento não entregou, mas na verdade não necessariamente é isso, né? Se o negócio vem mal escrito, não tem definição, não tem nada, é difícil o melhor time do mundo conseguir entregar alguma coisa, né? Com Então acho que certeza. também tem olhar só um pedaço só um pedaço, acho que é um começo, mas só isso às vezes não é tão eficaz, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. A ideia é expandir a visão sistêmica do fluxo, né? Quando a gente consegue visualizar coisas, mas sempre é mediante necessidade, sempre mediante dores, né? Sempre mediante situações específicas que a gente vai aumentando. A gente realmente age sobre demanda. Uma outra coisa, pessoal, quanto de investimento foi desperdiçado quando
alguma demanda ela é abortada, ela é descartada? Quanto de grana foi jogado no lixo? Isso é uma boa pergunta, né? Então, beleza, vocês trouxeram diversas demandas, essa demanda foi despriorizada em algum momento por X. Quanto de dinheiro a gente gastou de trabalho que foi jogado no lixo? Dependendo do seu contexto, se você estiver passando por isso aqui pode ser uma métrica interessante. É uma métrica de fluxo. A gente tem uma dificuldade, pessoal, de às vezes fazer a conversão para dinheiro, né? Então, beleza. Quanto que me custou essa história de usuário? Quanto que me custou esses bugs? Quanto que me custou esse impedimento? Né? Métrica de qualidade, pessoal. Fornece informações quantitativas sobre qualidade, permitindo que nós monitoremos, controlemos e melhoremos a qualidade do que produzimos. Então, quantidade de defeitos em cada etapa do processo. Pessoal, no meu contexto, não sei se vocês também fazem, mas para cada contexto, se alguém enxergar uma inconformidade, por exemplo, seja no desenvolvimento, seja no teste, seja no review, seja no deploy, a pessoa que está responsável por aquela coluna ela pode abrir uma não conformidade. E você consegue também metrificar os bugs que estão aparecendo mais aonde? Na revisão de código? É no teste? É na homologação com o cliente? Então é legal também você estabelecer diversos gates, etapas de revisão da qualidade, sabe? Não somente para o QA, porque aí você coloca essa habilidade da qualidade não somente para a pessoa responsável pela qualidade, mas por todo o fluxo. Porque geralmente tem essa briga, né? Desenvolvedores com testers, sendo que não necessariamente, pessoal, o teste ele é representado. Como é que a gente consegue criar um fluxo que a gente consiga ter pontos de especificação de inspeção da qualidade, né? Defeitos contados para o cliente, taxa de vida técnica, tempo médio de resolução dos problemas. Eu coloquei como qualidade, mas pode se dar um time também. E o aging que o Andrei trouxe, né, pessoal? O que é o aging? Essa métrica ela é muito utilizada em reuniões diárias, para que você possa avaliar, essa demanda nesse estágio específico está demorando mais do que o planejado. Se as tasks, que nem o Ítalo comentou, são menos de 8 horas para serem desenvolvidas, porque elas estão demorando 1, 2, 4 dias nessa etapa em progress. O que aconteceu? Esse desenvolvedor ele foi solicitado em um outro time, ele está bloqueado por alguma situação. É uma métrica de ação imediata. O histograma, o scatterplot, a gente precisa esperar um pouco para que essa base ela seja utilizável. No Aging WIP, não. É uma métrica que a gente consegue tomar uma solução naquela hora, naquele instante. Porque ela é atualizada diariamente. Então, essa métrica de Aging WIP, pessoal, é muito legal. Existem plataformas que conseguem gerar isso para você. No Excel, eu trouxe ali uma possibilidade, mas não é tão robusta quanto algumas ferramentas. Mas no Google Sheets que eu fiz para vocês, pessoal, eu fiz uma simulação e você vai tabulando ali e vai conseguir colocar ali, mas você vai ter que fazer a alimentação diária. Então, assim, é, não é tão viável, talvez. Mas, se você não tem uma outra possibilidade, a tua empresa não tem orçamento para criar uma outra ferramenta, talvez possa ser útil para você.
Ajuda a tomar as reuniões diárias com foco em dados e não em pessoas, tá? Então, fulano, você está fazendo o quê? Não, pessoal, não vamos fazer esse tipo de pergunta. Vamos olhar o gráfico, vamos ver como é que está a vazão das nossas demandas. O que está demorando mais? Isso aqui está demorando pra caramba, está demorando 8 dias. O que está acontecendo, pessoal? Vocês têm algum ponto de vista, uma explicação de por que demorou muito? É daí que não chega nesse ponto, né? Daí que a gente consiga resolver isso em outras deles, mas a ideia é justamente que a gente consiga tomar ações imediatas. E qual que é a ideia da daily, pessoal? É status report? É redução do lead time. Daily. Daily é redução do lead time. Se a gente for falar da perspectiva de fluxo, né, pessoal? É redução de lead time. É tirar os pontos de eficiência, tomar ações rápidas para a gente reduzir o lead time. É para isso que serve a daily. Uma das, né? Legal, pessoal? Tudo faz sentido até agora? Eu não tenho essa perspectiva de redução de time. Eu focava mais, tipo, na meta da sprint mesmo. Assim, quão longe a gente tá, tal, assim. Sim. E Numa tentar, perspectiva. sempre tento sair com a, tipo, a meta de hoje. O que a gente tem que fazer hoje, né? Uhum. Sim. Não, na perspectiva de sprint, meta da sprint, faz sentido essa reflexão. A gente garantir que a meta seja uma reunião estratégica para garantir se a meta ainda é alcançável ou não. Sim. Uma perspectiva de fluxo é antecipar problemas para que o lead time ele seja garantido no prazo acordado. Depende da forma como você está gerenciando, olhando para o fluxo, olhando para a sprint, mas a ideia é essa. Métrica de vaidade a gente já começou, né, pessoal? Então, story points. Pessoal, para um executivo, story points não diz muita coisa, pessoal. Story points não diz muita coisa. Já tive algumas discussões sobre, assim, estimativa, né? Assim, por exemplo, story points mesmo. Para mim, ele mede a complexidade de se fazer algo, não o retorno, né? Uhum. Como aí mesmo fala da entrega de valor, né? Agregar o Sim. valor ao cliente, né? E eu vejo que muitas métricas hoje estão mais voltadas para isso. Pontos de função, story points, hora, para mim, é assim, meu vago também. E realmente, assim, não. Acho que a mais próxima foi a WSFJ, né? WJF, sim. WJF. É, Eu acho que a mais tem um componente ali de valor para o cliente, né? Para sim, a instituição, né? sim. Pessoal, para uma linguagem executiva, qual que é a linguagem executiva? Linguagem econômica e linguagem de time to market. Então, a gente precisa de alguma forma traduzir as métricas que nós utilizamos para esse tipo de linguagem para que eles possam reconhecer as métricas que nós utilizamos. Então, assim, story points, se você utiliza, se o time é acostumado, legal, mas você vai precisar fazer de alguma forma alguma conversão para uma linguagem executiva, para que não se torne uma métrica de vaidade, né? E outra, o story point, dependendo da forma como você utiliza, ele pode ser manipulável. Então, beleza, vou votar 13. Mas por que você votou 13? A gente fez um acordo aqui e a gente achou que é 13. Então, assim, como eu falei para vocês, pessoal, story points, estimativas, é legal, mas é a base histórica, é o histórico de fato que vai dizer o que de fato acontece, né? Então, quantidade de funcionalidades, sprint com sucesso, entregamos todas as sprints com sucesso. E aí? Então, assim,
Frameworks faz sentido, pessoal? Beleza, mas a gente sempre vai ter que fazer a tradução para a linguagem de negócio, linguagem econômica, linguagem de percepção do usuário, tá bom? Métricas isoladas, como vocês comentaram também. Pessoal, isso aqui é bem legal, por isso que eu corri um pouco com o assunto, porque eu queria trazer essa... Pessoal, quando a gente vai fazer algum tipo de iniciativa de melhoria contínua, de melhoria do fluxo, que nós já mapeamos, que nós já temos métricas, como é que a gente vai utilizar essas métricas, aplicá-las para que nós possamos gerar resultados daqui a 3, 6 meses? Porque, pessoal, se a gente for começar essa jornada, leva tempo, tá? Leva tempo para a gente fazer o mapeamento do fluxo, para a gente escolher a ferramenta, para a gente definir as etapas, para a gente definir objetivos, o que a gente quer ao final. Então, o resultado disso leva tempo. Então, você pode tomar duas estratégias. Você pode criar um projeto, de fato, ter o buy-in da liderança, mostrar o valor de todo esse conhecimento que a gente está trazendo aqui, definir objetivos, estratégias, quais são as oscilações, cadências, quais são as reuniões para fazer análise. Você pode escolher essa abordagem mais formal ou fazer uma forma pirata. Você não diz para ninguém. Você não precisa de um kickoff oficial. Você, nos bastidores, você vai criando essa estrutura. Mediante a oportunidade, você apresenta um indicador, sem necessariamente ter uma, uma obrigação de entregar algum resultado, mas é uma provocação que você vai fazer naquele time. E aos poucos você vai habituando o time, a equipe, o serviço, a se habituar a olhar essas métricas, né? Mostrar o progresso, oportunidades em algumas reuniões de revisão e retrospectivas, incentivando a equipe a se engajar nas métricas e os possíveis resultados que a gente pode fazer. Então, pessoal, depende muito do contexto. Depende muito do contexto. Qual contexto que vocês acham que faz sentido para elaborar um projeto formal ou fazer de forma pirata? Acho Eu iria que para a quando forma o pessoal não formal. acredita, né? Hum? No meu caso é quando você precisa provar para o pessoal que funciona, né? Você quer implementar uma ideia que o pessoal ainda não comprou, né? Às vezes diretoria, né? Ou então pessoal que ainda não tem a mente muito aberta ali para transformação e tal. Você precisa encabeçar ali em paralelo um fluxo ali para você poder provar que a ideia funciona, né? Uhum. Para ter Isso, força para continuar, é, né? pra você poder ter dados, né? Para você poder trabalhar com dados, você já poder pôr para rodar ali e mostrar já que funciona, né? E com isso você ter um embasamento para poder implementar de forma oficial isso aí, né? Uhum. Tá Acho que isso que eu ia depende do dizer. contexto. Depende do contexto que você está. Se você é uma empresa que tem bastante, né, recurso, falando de dinheiro mesmo, você pode começar aí mostrando, depois você conseguir o dinheiro para implementar. Mas se é uma empresa pequena e a situação está tão caótica, eu acho que se você fizer ali o mínimo possível, já conseguir melhorar a vida ali, a sua, do time, até já é muito bom, né? Então, acho que depende muito do contexto que você tá. Acho que ambos funcionam, depende Uhum. de onde você tá, do tamanho da empresa, do quanto que a sua liderança vai te apoiar. Acho que ambos funcionam. Foi uma situação curiosa. Eu fiz o lançamento de um trem e duas sprints depois que lançou o trem, tinha um dos patrocinadores, o Senior Director. Cadê a velocidade do time? Você está louco? Falei, cara, você vai ter estabilidade na velocidade dos times, eram 8 squads, em aproximadamente um ano e meio. Você não vai conseguir estabilizar a velocidade antes disso.
Como é que você quer que eu cobre velocidade do time se eles estão começando com o mundo ágil agora? Uhum. Então, cara, eu vou introduzir o conceito de velocity para eles lá pela terceira PI. Não vou pressionar para eles terem velocidade estabilizada em 3 PIs, ou seja, 6 meses. Eu comecei a introduzir o conceito de informalmente de velocity na segunda PI. Aí expliquei, galera, olha o que aconteceu nessa última PI. Uhum. O que vocês acham que pode ter acontecido aqui? A gente tinha essa capacidade, a gente estimou isso aqui, a gente entendeu o que é o load e a gente entregou isso. Isso aqui é a nossa velocidade. O que a gente tem que fazer na próxima sprint, na próxima PI? Vai planejar aqui ou vai planejar aqui? Lá pela terceira PI, aí falar, galera, isso aqui a gente tem essa velocity, a gente vai usar isso aqui para daqui em diante. E a cada Sim. PI, introduzindo uma nova métrica, primeiro eu colocava, media, aí levava para o time. Time, olha esses números aqui. O que vocês acham que está Uhum. acontecendo? Sim. Ó, isso aqui é tal métrica. Isso aqui é tal gráfico. E ao longo de um ano, a gente conseguiu estabilizar muitas das coisas. E a principal delas foi a de Business Predictability, que é baseada nos objetivos da PI. A gente Show. conseguiu chegar em 95% na quarta PI. E manteve. 95% daí. Sim. Então, para mim foi um meio a meio. Foi um pouco pirata e um pouco formal, porque eu sabia onde eu tinha que chegar por conta da pressão da diretoria. Sim. Às vezes, pessoal, por exemplo, quando uma organização ela não tem muita compreensão de como que funciona a agilidade, melhoria contínua, eficiência operacional, etc. Às vezes você tem um projeto definido, é claro, você tem que ter muito cuidado com o que você promete, a ideia é que você não prometa, a ideia é que você basicamente faça o alinhamento de qual que é o potencial que determinadas práticas podem gerar para a sua equipe, para o seu contexto, estabelecer ações, cadências, para que não o resultado em si, mas que, vocês vão agora tomar decisões agora baseadas em dados. Vocês vão ter mais insumos para tomar melhores decisões, fazer melhores, ter maior previsibilidade. Então, assim, não prometer diminuição de lead time, porque você não tem controle sobre isso, mas que você possa prometer outras situações, mais ferramentas, né? Mais dados qualificados para tomar decisões. Então, para uma empresa que não tem conhecimento muito de agilidade, não sabe muito bem como que funciona, talvez criar um projeto faça sentido. Que você alinhe a expectativa logo no início. Ou se é uma empresa muito burocrática, que é muito engessada, tem muitos processos, precisa ter muito bem formalizado. Depende muito, pessoal. Mas cada uma delas vai ter uma vantagem e uma desvantagem, é como vocês bem falaram. Com a pirata, a gente vai ter uma baixa resistência. Ou seja, ninguém vai acreditar que, nossa, vai ter mudanças drásticas, como o que o Marcos falou. Introduziu um indicador a cada período de PI. Você não estressou o time com muitas métricas. Tipo, nossa, muita métrica está dando lá. Não, cara, calma, vamos olhar só essa métrica. O que a gente pode fazer na próxima PI para que essa métrica possa ser melhorada? Pô, legal. Então, assim, a gente vai ter uma ação. Então, vamos atacar nessa ação. Então, assim, baixa resistência, porque a expectativa também é baixa, né? Mudanças menores e rápidas. E demonstração de valor é muito mais rápida, né? Porque você não precisa de tanta formalidade. Só que tem um problema, né, pessoal? Dependendo da situação, você vai ter uma limitação em escala. Se você não tiver, por exemplo, uma previsão de ter uma ferramenta robusta, se você não tem o planejamento de ter recursos para continuar, eu preciso, sei lá, você é um Agile Coach, você precisa de Scrum Masters para poder apoiar um processo de transformação. Então, isso também, se você não tiver um projeto em específico, talvez limite a escala dessas práticas. Caso não tiver acordos formais, talvez você tenha dificuldade para coletar o dado. Porque a ideia, pessoal, é que o agente de transformação ele seja
o consultor, o especialista, ele não fica ali movendo o card, movimentando. A ideia é que as equipes elas movimentam o card. Então, se você não tem um buy-in dele sobre o pessoal, a gente vai precisar agir de tal jeito para a gente poder gerar dados. É que nem o médico. O médico, você tem que usar esse sistema aqui para a gente poder medir a eficiência de tal procedimento, de tal processo. Se você não usar isso aqui, não tem como gerar dados. Aí não tem como identificar melhorias na tua operação. É confortável ficar no papel? É, mas também é um problema a gente ficar no papel. Então, assim, não ter acordos formais também pode gerar problemas. Então, vai muito do contexto, como vocês falaram. Tá? Faz sentido? Mas tem problemas também na hora de ter projetos formais, né? As expectativas são maiores, né? Vão ser bem maiores. Vai ser um pouco lento, talvez, para começar, porque você precisa de muitas aprovações para poder dar andamento. E pode ter um custo que talvez a tua empresa não seja preparada. Tá bom? Pessoal, a gente está em 10h14. A gente ia ter um exercício aqui, mas eu vou passar, porque a gente já estava nesse exercício em conjunto. Mas fica aqui como registro, tá bom? O que eu ia propor para vocês? Para vocês criarem um projeto de implementação de métricas, escolhendo algum tipo de abordagem e identificando os benefícios, desafios e riscos. Basicamente, pessoal, uma espécie de planejamento que você, enquanto consultor, teria que fazer caso você tenha a iniciativa de adotar métrica de fluxo. Então, por exemplo, em primeiro lugar, identificar o contexto. Por exemplo, a equipe trabalha com desenvolvimento ágil há 2 anos, mas ainda não utiliza métrica de fluxo de forma consistente. O que é isso? Você mostra as métricas de fluxo de vez em quando. Eles não têm o costume, não têm a rotina de olhar as métricas. Isso é um problema. Né? Isso é um problema. Precisa fazer parte da rotina. Quais seriam os objetivos principais? Você percebe que eu não coloco diminuir lead time? Aumentar resultado em XPTO? Não. Aumentar a prioridade das entregas, aumentar a qualidade das entregas, identificar pontos de ineficiência. Essa aqui é a promessa. Depois que você tem isso, talvez daqui a 3, 6 meses você possa, tipo, a gente tem uma expectativa de diminuir o lead time, porque a gente já sabe o que tem de problema dentro do nosso serviço. Agora ainda não. Seria escolher a abordagem, escolher a sua ferramenta que você iria fazer o diagnóstico e os riscos e desafios. O que ameaçaria esse projeto, essa iniciativa, essa abordagem? E quais são os desafios? Né? Então, quais são os possíveis riscos, pessoal, de uma abordagem, de inserir as métricas de fluxo dentro da organização? O que para vocês seria de riscos? O que poderia dar errado? Métrica pela métrica. O time é desviar do foco de uma melhoria contínua, de entregar valor, para cumprir simplesmente um objetivo numérico. Perfeito. É o famoso, é o que a gente chama, pessoal, de é o stick and carrot. Vou colocar aqui para vocês. Stick and carrot. Stick and carrot. O que é isso? Ah, você quer 0 bugs? Então beleza, a gente vai dar 0 bugs para você. Eles vão começar a não mapear os bugs. Eles vão fazer alguma coisa para esse bug sumir. Você pode ter certeza. E se você colocar isso de uma forma bonificada, ferrou. Aí é que eles vão,
botar para debaixo do tapete, não vai ter mais bug, você pode ter certeza. Quantidade de cards entregue por sprint. Ele vai fatiar tanto a história que. É, Ah, mas exato. não, as quantidades de histórias entregues aqui, ó. Isso, olha aí. Não é? Ah, a quantidade de downloads de um produto, quantidade de cliques. Deus, o produto está sendo acessado. E aí? Não é isso que vocês queriam? Visibilidade, acessos. Então, pessoal, é como a gente fala, né? O ecossistema das métricas. Só uma métrica ela nunca vai ser o suficiente. Você tem que ter uma constelação que elas dialoguem para que elas possam contar. Porque o que você quer, pessoal, no final? Você quer contar uma história, né? Você quer contar uma história com um ecossistema de métricas. Então, uma só métrica não conta a história inteira. Sempre vai contar só uma parte da história, né? Que mais, pessoal, de riscos, desafios vocês enxergam? É o buy-in da equipe. Atualizar o card atualizar o card do Gira? Por exemplo. Você conseguir o buy-in de cima é até relativamente fácil. Você consegue mostrar benefícios para a organização. Uhum, Mas sim. para a equipe, pô, tô criando overhead para a equipe. Ah, o card que antes era só fazer isso, agora vai fazer isso. É complicado. Então, conseguir o buy-in da equipe e mostrar para ele, olha, isso aqui é importante por causa daquilo. É mais complicado. Esse é um Questão do grande hábito, né? desafio. É o hábito. Criar o hábito na equipe. Então, Criar o hábito. a gente sofre, a gente sofre com isso. Criar o hábito. É. E, pessoal, de alguma forma, eles precisam se sentir beneficiados por essa iniciativa. Se eles não se sentirem beneficiados, tipo assim, é uma coisa que o meu gestor pediu, uma coisa que a empresa tá. Isso não vai dar certo. Então, tipo, de alguma forma eles precisam perceber que, eu melhorar esse indicador, minha vida vai melhorar também. Meu dia a dia também vai melhorar. Eu vou me sentir mais satisfeito no ambiente de trabalho, eu vou sentir que meu trabalho está gerando mais. Tá tendo impacto. Então, como é que você consegue trazer isso para eles também? Para que não fique uma coisa que eu tenho que fazer, porque eu tenho que atualizar isso aqui, porque eu tenho que fazer isso, sabe? Então, o buy-in também está muito relacionado com o meu. Como é que isso se conecta com aquela pessoa, né? Então, beleza, pessoal, eu coloco isso aqui, essa reflexão registrada para vocês, caso vocês queiram ter uma iniciativa nesse sentido, para quem não tem essa experiência, para quem já tem, né, caso precise de alguma coisa um pouco mais formal, ter um pouco mais segmentado e projetizado essa iniciativa. O que eu posso trazer mais, pessoal? Trouxe aqui, beleza, como que gerencia o fluxo, trago um pouco de conceito de sistema puxado, que eu acredito que já não é novidade para vocês. Ia trazer um pouco de contexto histórico do Taishi Ono. Vocês conhecem a história do Taishi Ono? Como é que se iniciou o sistema puxado de produção? Esse aí não. Esse não. Pessoal, jogo rápido, tá? O contexto de Taishi Ono era coisa de guerra, contexto de escassez de recursos muito grandes, então eles não conseguiriam fazer um sistema que nem o sistema americano, que buscava o quê? Superprodução. Então, o que o Taishi Ono precisou fazer? Criar um sistema enxuto para que ele pudesse entregar o que é certo na hora certa, no momento certo, para o cliente certo. Como é que ele se inspirou para criar o sistema puxado? Ele viu os supermercados americanos, verificou que existia um estoque que era mínimo, que é como funciona o supermercado, e na medida que as prateleiras iam sendo esvaziadas, iam sendo repostas, mas só quando elas eram sendo esvaziadas. Então, era solicitado um novo item só quando existia o quê? Alguém
tirou da prateleira aquele produto. Então, beleza. Então surgiu uma necessidade de preencher aquele espaço da prateleira. Ele se inspirou nisso para poder criar o sistema puxado, ou seja, o Kanban, que é basicamente esse cardzinho. Se você for ver no livro do sistema Toyota de produção, tem esse cardzinho que é o quê, pessoal? O que vocês acham que é isso nos dias atuais? O card do milho. Nossa task, né? Nossa tarefa, É a, atividade. no- é a nossa história de usuário. É os primórdios, é o avô, tataravô da história de usuário, né? Tem exatamente o, o número do pedido, a quantidade, qual que é o tipo do carro, especificações, o nome. Então é o quê? Que horas que chegou. Então é o primórdio da nossa história de usuário, tá aqui. Um pedido que ele é bem específico, visando o quê? Produção enxuta. Produz só o que é necessário. Só um contexto, pessoal, histórico que eu acho que é importante. Pessoal, práticas, tá? Como tornar a visualização do fluxo visível? Tornar visível as políticas e as não políticas. Criar rotinas. Então, pessoal, quais são as rotinas que a gente está tendo com o time para revisar as métricas de fluxo? A retrospectiva de vocês tem métricas? A daily de vocês tem métricas? A plane de vocês tem métricas? Faz parte da rotina? Para alimentar o fluxo, pessoal, como é que você está controlando o fluxo? Por exemplo, quem usa o DevOps aqui? Eu. Seja no Azure DevOps, seja no Jira, a gente consegue fazer uma série de configurações para que um item só vá para uma outra coluna se determinado campo tiver preenchido. Ou seja, você consegue controlar, você consegue configurar uma política explícita sem que você precise ficar monitorando. Tipo, fulano de tal, mas você não preencheu isso aqui. Você não preencheu a evidência daquilo que você desenvolveu. Então você precisa criar de alguma forma automações para que o sistema se autogerencie. Para que você não fique lá. Porque isso é o quê? Isso é a qualificação do dado. Então você precisa criar essas configurações para que o dado, o próprio sistema responda e que o dado fique qualificado no final. Tipo assim, passou para uma outra etapa, mas não era para ter passado porque não tem os pré-requisitos necessários, etc, etc. Então, que de automações a gente consegue fazer para que você não fique com esse trabalho manual, né? Explorar isso, né? Criar mecanismo de identificação de problemas, né? Então, por exemplo, o próprio Taisho, no livro dele, ele falou o seguinte: um americano, ele era especialista só em uma máquina. Um japonês, ele era responsável por 3, 4 máquinas. Como é que ele fazia isso? No TA japonês, ele criou um mecanismo que toda vez que o TA saía do sincronismo, ele parava. Então, não precisava um trabalhador ficar ali o tempo inteiro monitorando uma máquina. Ele conseguia ir para 2, 3, 4, porque a própria máquina indicava quando que algo tinha problema. Então, como é que a gente consegue criar mecanismos hoje para que você consiga olhar 1, 2, 3, 4 fluxos ou até mais para conseguir escalar a sua capacidade de consultoria de melhoria contínua, né? E, pessoal, caso tenha dificuldade do buy-in da equipe, demonstrar por meio de métricas consequências negativas em relação à não aderência de políticas explícitas. O quê? Aumento de bugs, aumento de time, tudo isso que a gente vem trazendo, tá? Pessoal, comportamento tribal humano, ser humano, vamos falar de gestão de mudanças? Vamos falar de como é que o ser humano ele se comporta? Pessoal, o ser humano, ele possui diversos comportamentos que, em grupo,
são cada vez mais acentuados. Quando indivíduos eles se sentem ameaçados, eles reagem. Concordam? Quando eles enxergam um inimigo comum, eles se juntam mais, né? Na política a gente vê isso muito nítido, né? Então, beleza, a gente tem um inimigo comum, vamos atacar ele. Nós somos bons, eles são ruins. As tribos, elas utilizam símbolos, mitos, histórias, né? Todo mundo usando a... Já percebeu, pessoal, que quando existem determinados grupos que se vestem da mesma forma? É tipo universidade. O pessoal Torcida de de humanos se futebol, a gente veste vê de... muito isso, né? Hã? Torcida de futebol. Torcida de futebol. O comportamento, o jeito de falar é parecido, né? Isso reforça o quê? A identidade do grupo, né? Tribos que têm uma estrutura muito coesa possuem geralmente líderes bastante carismáticos, líderes que sempre estão apoiando em tomar a decisão mais correta. Geralmente essas equipes elas realizam rituais. E o ritual, pessoal, pode ser aquele cafezinho da tarde. Pode ser aquele videogame que o pessoal joga na sexta-feira à noite. Não deixa de ser um ritual. Você reforça de alguma maneira a confiança daquele time, daquele grupo, não é? Narrativas. Geralmente, quando o grupo é muito coeso, ele possui narrativas compartilhadas, história de origem. Ah, pessoal, quando a gente chegou aqui, era tudo mato, era um legado gigantesco, mas aí chegou fulano de tal e ajudou a gente. Hoje a gente está hoje a gente está em outro nível de maturidade, né? Solidariedade, apoio mútuo é bastante frequente nesses grupos. E, pessoal, traição. Traição. Normas. Quebrar normas, que geralmente são compartilhadas nesses grupos também. Eles reagem, eles se protegem. Qual que é a ideia, pessoal, de trazer essas reflexões? Para que a gente possa entender, pessoal, como é que a gente consegue utilizar esse comportamento tribal humano a nosso favor. Quando a gente traz alguma métrica, a gente está trazendo, a forma como nós estamos trazendo, está fortalecendo a coesão daquele grupo ou não? Ou está de alguma forma ameaçando eles? Quem é o nosso inimigo externo que a gente deveria considerar para que a gente fortalecesse a coesão da nossa equipe? É a ameaça da concorrência? Não é? É o prejuízo financeiro? Quem a gente poderia considerar como nosso inimigo comum? Rituais, a gente está nesse momento de home office, mas como é que a gente consegue criar alguns rituais que possam favorecer a conexão dessas pessoas? Não é? Então, pessoal, a ideia, então trago aqui duas referências. Quem já viu esse filme aqui, chamado A Onda, eu Acabei de recomendo que colocar no veja. chat, não tinha visto aí nessa nota. Olha aí, Top. o RT é o inimigo, é, né? Boa. A Onda. Então é isso aí, pessoal. A Onda diz claramente isso, né? Como nós temos uma... Como nós conseguimos criar diversos mecanismos sociais para fortalecer a coesão do grupo, que podem levar a gente tanto para comportamentos negativos ou positivos. Não tem juízo de valor aqui, pessoal, não tem certo e errado. A questão é como é que a gente pode utilizar essa tendência natural do ser humano a nosso favor. É basicamente isso. Quando eu trabalhava, pessoal, numa consultoria de software, logo quando eu chegava no escritório, tinha 10 princípios. E os sócios, sempre que eles tinham a oportunidade, eles repetiam esses 10 princípios.
Era não seja omisso, é, eu até esqueci, mas eram 10 valores, princípios nesse sentido, sabe? De antecipar problemas, esse tipo de coisa. Então eles sempre reforçavam esses valores, esses princípios em toda reunião que tinha todo mundo na empresa. Eles colocavam o Ayrton Senna, eles tinham imagem do Ayrton Senna para colocar como referência, né? Então, quem era o nosso herói? Era o Ayrton Senna, né? Então, assim, eles inconscientemente não conheciam dessa teoria, mas viam que isso funcionava, né? Todo mês tinha chopp, happy hour, né? Tinha camiseta, sempre distribuíam camisetas da empresa, ou seja, uniformes, né? Vestimenta similar. Isso favorece o quê, pessoal? Coesão social. Então, a ideia, pessoal, é que a gente consiga utilizar isso na introdução de quê? Da melhoria contínua, da eficiência operacional, para a gente minimizar as resistências que nós possamos ter para qualquer tipo de mudança. Como é que a gente vai comunicar essa mudança? Tá bom? Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando? Como é que a gente consegue evitar resistências a mudanças, tá, pessoal? Como a gente já comentou, evitar mudanças drásticas. A ideia, pessoal, é que a gente não promova mudanças drásticas. O que é mudança drástica, pessoal? Mudanças de cargos identitários, tipo assim, a partir de agora o Ademir vai ser o Scrum Master, você vai ser... Não faça isso. Minimize o máximo de mudanças que você não vai ter nenhum tipo de repercussão a longo prazo e que de alguma forma ameaça as pessoas. Então, se você trazer algum indicador que traga alguma questão negativa, sempre traga você está olhando fluxo, você está olhando sistema, você não está olhando pessoas. Porque a user story do fulaninho de tal que fez demorou 50% a mais. Não é a user story dele, é a user story do sistema, do nosso fluxo de trabalho, que não está ligado a uma pessoa específica, né? A percepção de valor precisa ser geral, né? É o que a gente está sempre repetindo. O que é fluir como água, pessoal? Se tem algum assunto que é muito delicado, esquece. Dependendo da situação, se você puder evitar, evite. Veja qual que é o ambiente mais favorável para você trazer as métricas. Se a qualidade ainda é um assunto muito polêmico, traga uma outra métrica. Traga um outro aspecto que pode ser analisado. E vá tratando esse, é claro, aos poucos, até chegar no momento em que você consiga trazer a melhoria que você deseja. Mas você tem que evitar as resistências, digamos assim. E pessoal, já finalizando, tá? Quando a gente fala de Kaizen, né? Estou sempre falando do Taisho, não estou sempre falando do sistema atual de produção. A gente falou de projeto no começo, mas o projeto ele não pode ter um início, um meio e fim. A ideia é que de alguma forma, independente de você estar no time ou não, que a melhoria contínua ela faça parte do dia a dia das pessoas. Isso é feito por meio de quê? De cadências, de rituais, né? Lembra dos rituais? Então, precisamos garantir esses rituais. Que isso faça parte, que outras pessoas também defendam essas iniciativas, né? Foco do Kaizen em beneficiar todos. E quando a gente fala, pessoal, para a gente envolver todos, é envolver a opinião de todo mundo. Afinal de contas, pessoal, ninguém vai. A aderência de projetos que já vêm prontos, o risco é bem baixo. Então, assim, você quer afetar o lead time, melhorar o lead time, mas assim, o que está mais doendo para o time? Pô, qualidade. Impedimentos, é muito impedimento, ninguém aguenta mais, as pessoas paradas o tempo inteiro.
Então, assim, o que o time já está demandando? Provavelmente é a iniciativa que você vai ter menor resistência. Então, por que você não ataca ela primeiro? Ao invés de você atacar aquilo que você acha que é mais importante. Às vezes, ir pela que tem menos resistência é mais estratégico. E quando a gente fala, pessoal, de redução de custos, né, que é o que a gente quer, né? A gente quer entregar o máximo com o menor custo possível. A gente tem que respeitar os seres humanos. Então, se a gente percebe que, a gente melhorou o nosso fluxo a ponto de, ter gente ociosa, que isso pode acontecer, existe alguma outra equipe que essa pessoa pode ser realocada, existe alguma melhoria que ela pode estar fazendo. Então, assim, a redução de custo, eficiência, ela tem um limite, né? Ela tem que respeitar a questão humana, porque se as pessoas perceberem que, tipo, a melhoria do fluxo vai gerar uma ociosidade e essas pessoas vão ser demitidas, aí é um problema. Então tudo tem que ser levado em consideração, pessoal. Ok? Pessoal, daqui a pouco vai dar o nosso horário. Posso dar um gás para a gente terminar? Então, beleza. Bora. Você já ouviu falar dos 5 porquês? Cinco porquês a gente quer encontrar a causa primária dos defeitos. Então, de todos os elementos, os pontos de ineficiência, você quer entender de fato qual é a causa. A gente precisa saber qual que é o limite, qual que é o número, quantos porquês a gente vai realizar. A gente vai realizar tantos porquês até a gente enxergar alguma ação que possa fazer com que esse problema pare de acontecer. Geralmente a gente utiliza o que, quanto, onde, quem e quando. Na minha equipe, pessoal, eu faço todo final de PI, eu sento com a equipe, já com a demanda classificada, ou seja, eu já crio toda uma configuração no Azure DevOps para que ele, antes de fechar, ele diga a classificação do incidente, qual é a causa raiz e que uma proposta que ele traga para evitar esse problema. Então, assim, eu não preciso fazer nada, não preciso nem pedir. O próprio fluxo vai gerar isso para mim. Olha que legal. Então, isso também é um pouco de automação que a gente aplica no fluxo. Então, no final da PI, a gente faz uma análise de causa raiz dos problemas, já com uma prévia do que o desenvolvedor trouxe, e a gente define plano de ação para a próxima PI. E é uma coisa aqui compartilhada, conjunta, tá bom? Importante, pessoal, não considerar as pessoas como causa raiz. Isso aqui é bem importante. Vamos atacar comportamentos, valores que reforçam comportamentos negativos e não as pessoas propriamente ditas. Se a gente procurar culpados, provavelmente as pessoas vão se esconder. Então, a ideal é sempre a gente evitar pessoalizar os problemas. Ok? Pessoal, um exercício aqui, tá bom? Vamos lá? Último exercício. Nossa meta é escrever um software livre de bugs. Vou pagar $10 para cada bug que você encontrar e resolver. Que maravilha, né? Isso vai ser resolvido. Todo mundo, estamos rico. Vou criar o bug e vou resolver eu mesmo e vou ganhar $10 para cada um deles. Que maravilha, meu. Não precisava nem pedir aumento. Pessoal, coloque aí o que a gente poderia fazer para evitar esse tipo de comportamento. Porque o que ele queria no final das contas? Ele queria melhorar a qualidade. Então, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de comportamento? Quais são as atitudes que a gente pode exercer em questão de qualidade para evitar esse comportamento negativo, por mais bem intencionado que foi o nosso gestor, né? Alguma proposta? Eu iria trazer o time para uma discussão em conjunto
buscar soluções aí para minimizar os bugs. E aí pensar em conjunto, né? Gosto sempre de trazer o time todo para a roda, assim, para ter a opinião de todo mundo. E recompensas monetárias sempre são bem-vindas, né? Mas quando a proposta ela tem um fundamento e, e ela tem uma organização, assim, onde a pessoa que vai ir buscar, né, a recompensa, ela possa também dizer que ela consiga, né? Por exemplo, eu, Natanael, vou dizer que eu faço um software sem bugs. E se é que eu faço, então eu me comprometo a cumprir essa minha proposta e a ganhar essa recompensa, né? Tipo alguma proposta em conjunto, né? Que faz sentido também para o escopo global ali da empresa, né? Ou do software, no caso. Uhum. Software sem bugs. Software sem bugs. Não só bugs dentro de casa, mas você medir a quantidade de bugs pós-entrega. Opa, vocês vão receber prêmio se tiver entrega com 0 bugs pós-entrega. Pegos o cliente. Uhum. Para a área médica, por exemplo, software médico, cara, defeito pós-entrega é crítico. Está colocando vidas em risco. Exatamente. Boa. Bom ponto, Marcos. O impacto que um defeito pode gerar na vida das pessoas, né? Na vida do cliente. O atraso que um bug possa estar gerando. Meu, existe um cliente esperando, existe um problema, ele não está conseguindo resolver porque não estamos conseguindo entregar com qualidade, não estamos conseguindo testar o próprio software que a gente está desenvolvendo, a gente não tem fluxos específicos. Então, é legal essa abordagem. Então, pessoal, como é que a gente pode fazer para evitar esse tipo de comportamento? Tem que ser um ganha-ganha. Tem que ser um ganha-ganha. O que é um ganha-ganha, pessoal? Não ter bugs, não ter bugs, precisa, todo mundo tem que ganhar. O cliente tem que ganhar, nós temos que ganhar, a empresa tem que ganhar. Então, todo mundo tem que ter benefícios com isso, né? Então, assim, por exemplo, aqui a empresa, o gestor sai prejudicado, digamos assim, né? Porque ele precisa recorrer a um benefício financeiro para poder garantir a qualidade do projeto. Então, isso é ruim. Então, como é que a gente consegue um ganha-ganha desde o cliente, né? Como o Marcos bem trouxe um exemplo. Entregáveis relacionados a um propósito perceptível. Então, entregar um projeto com qualidade tá conectado ao nosso propósito, né? Já vi times que têm lemas ligados à qualidade, né? Então, a gente consegue criar alguma narrativa que a gente consiga, software com qualidade, faz parte de algum lema nosso, sabe? Trazer como identidade do time mesmo isso. Evitar recompensas financeiras, como eu trouxe, né? Valores e princípios com base todo dia da cultura. A gente consegue estabelecer algum valor compartilhado que diz respeito à qualidade, porque vai estar ligado a propósito do cliente e a propósito da própria equipe também. E a gestão por confiança com base em indicadores, né, pessoal? Então, a ideia é que a gente tenha confiança nas pessoas, só que a gente sempre trazendo dados para, ok, confio na sua estimativa, confio no seu trabalho, mas a gente vai ter indicadores para que a gente possa estar sempre avaliando continuamente a qualidade do serviço. E aquilo eu já falei para vocês, né, pessoal? Que o próprio fluxo ele identifique os pontos de ineficiência, né? Então, não somente o tester, mas o cliente, diversos mecanismos de revisão da qualidade, para que isso seja descentralizado. Pessoal, estamos na reta final, bastante conteúdo. Queria que vocês trouxessem o que mais impactou em vocês esse curso, esse conteúdo. Queria que vocês trouxessem
como que a gente conseguiu contribuir, já tem gente bastante madura de mercado, sei que muitos assuntos já posso não ser novidades, mas talvez o que tenha favorecido bastante aqui são as discussões, é a experiência, é o case de cada um de vocês, os desafios que vocês estão trazendo aí na aplicação dessas métricas. Então, eu queria que vocês registrassem aí, né, o que mais trouxe de valor nesse curso, que é importante para a gente estar sempre revisando nossos métodos, ferramentas e etc. Então, o ágil respira feedback, né? Então aqui não poderia ser diferente. Quem quiser ir deixando o LinkedIn aí também. Eu vou colocar o meu aqui. Pessoal, no Moodle você pode pegar o link do LinkedIn mesmo. Vou fazer para mostrar para vocês. Ó. Eu peguei, fiz um Ctrl C, um Ctrl V, e olha, já tem o link. Se clicar já vai direto também. Boa, vou aproveitando e lendo aqui, tá, pessoal? Comportamento tribal humano, esse assunto é sensacional, eu adoro. A gente é mais previsível do que a gente imagina, pessoal. Acho que, resumindo, esse assunto me traz isso. Somos bastante previsíveis. Ainda temos uma origem tribal muito forte. E muitas das vezes isso acontece de forma inconsciente. Tá aí a política, a religião e outros assuntos para dizerem isso, né? Não gerenciamos pessoas sem os fluxos, legal. Para obter os resultados precisamos de tempo. Precisamos de tempo. Com certeza, pessoal. Metodologia participativa. Implantação requer tempo. Troca bacana. Troca experiências. É isso aí, pessoal. O bom do curso ao vivo são as experiências, né? É a troca. Boa. E aí, pessoal? É isso. Esse foi o propósito do curso. Vocês querem trazer algum depoimento aí, ao vivo? Querem dar uma impressão aí de como que foi para vocês? Vou finalizar aqui a gravação para as considerações finais. Tem uma galera que vai querer a gravação, né? Então amanhã a gente vai estar disponibilizando tanto a gravação quanto os materiais, né? O Ademir vai compartilhar ali com a gente no grupo. Isso. Então amanhã vocês vão estar recebendo tudo.